Olá, eu sou a Milena Mota e hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar o módulo de imóveis. Nesse módulo serão cadastrados todos os imóveis para locação e para venda. Então, para acessar o módulo, vocês vão clicar em Gestão de Imóveis, Imóveis. Os imóveis cadastrados neste módulo podem ser integrados ao site da imobiliária e aos portais integrados. Então, para adicionar um novo imóvel, vocês vão clicar na primeira opção do módulo, que é Adicionar novo imóvel. Os campos marcados com triângulo amarelo definirão a relevância do anúncio nos portais. Então, quanto mais campos forem preenchidos, mais relevante esse anúncio se tornará nos portais. Então, o primeiro campo virá com o código gerado automaticamente pelo sistema e de forma sequencial. Mas se vocês quiserem editar, pode fazer a edição no campo. No segundo, vocês vão marcar o tipo de negócio, se será venda, aluguel ou os dois. Tem uma listinha aqui para vocês puxarem as opções. No próximo campo, vocês vão marcar se o imóvel é urbano ou rural. Possui a listinha também, e quando vocês marcarem o rural, serão liberados os campos relativos aos imóveis rurais. Aqui vocês vão selecionar a situação do imóvel, isso refletirá diretamente na publicação do imóvel nos portais e no site. Então, para que esse imóvel seja anunciado, vocês colocarão aqui na situação algum status que esteja entre parênteses publicável nos portais. Aqui vocês vão marcar a categoria do imóvel. Então, quando vocês marcarem a categoria, os campos relativos à mesma serão liberados. Então, caso vocês marquem uma casa, aparecerão os campos relativos à casa. Caso vocês marquem um galpão, um box garagem, serão liberados os campos relativos à categoria do imóvel. E vão seguir para as próximas informações de quarto, quantos suítes, banheiros, lavabos, área total, área privativa, metragem do terreno em metros quadrados, a fração ideal, que é para o caso de proprietários de prédios que já fracionaram o condomínio, o IPTU e o seguro incêndio. Então, esses valores vão ser colocados aqui, nesses três campos. A quantidade de garagens cobertas, descobertas, o ano de construção, a pavimentação principal, existe uma lista aqui associada aos portais integrados. Então, o tipo de pavimentação que aparecerá aqui serão os mesmos dos portais integrados. Aqui vocês vão puxar a listinha para marcar a posição solar, se será nascente, poente ou perpendicular. A posição do apartamento para o caso de apartamentos, se ele está no canto, na lateral, no meio, a quantidade de andares, a quantidade de apartamentos por andar e o valor para venda para o caso de imóveis que estejam negociáveis para venda. Aqui vocês vão definir quem fará o pagamento do IPTU, será inquilino, proprietário, imobiliária. Existe a listinha aqui para vocês puxarem e marcarem, que vocês vão colocar o valor do IPTU, a quantidade de parcelas, vão definir quem fará o pagamento do condomínio e o valor do condomínio. Que vocês vão responder essas perguntinhas, se o imóvel é ágil ou não, se é imóvel de luxo, sim ou não, se é imóvel de empreendimento, o status do empreendimento, se é imóvel de investimento e o valor da avaliação do mesmo. Aqui terão dois quadros. No quadro de observações gerais, vocês colocarão as informações que serão exibidas na impressão do anúncio. E no quadro de observações internas, vocês colocarão as informações internas que somente as pessoas da imobiliária terão acesso. E vamos passar para a aba de endereço. Aqui no primeiro campo, vocês vão fazer a busca pelo CEP, que será extraído lá da base dos Correios. Então, quando vocês digitarem e clicarem em consultar CEP, o endereço aparecerá aqui, mas caso ocorra algum erro, vocês podem fazer a edição do endereço no próprio campo. Quando vocês marcarem o estado, o campo da cidade será liberado e vão seguir para as demais informações do endereço. As informações de latitude e longitude, vocês podem extraí-las do mapa do Google.
Então, quando vocês clicarem nesse ícone do mapa em azul, vai aparecer a agulha para vocês definirem qual a localização exata. É possível aproximar a visualização do mapa também ou diminuir. E ao clicar no disquete, aparecerão automaticamente as informações de latitude e longitude. E então vocês colocarão informações do ponto de referência. A próxima aba será o quadro de proprietários. Os proprietários podem ser pessoas físicas ou jurídicas que já devem estar cadastradas na base, de pessoas ou de empresas. Então, vocês vão selecionar aqui o tipo de pessoa, vão fazer a busca pelo nome, clicar em buscar e vão selecionar o proprietário. Aqui o percentual dele já vai vir com 100% e o tipo como proprietário, mas é possível adicionar mais de uma pessoa nesse quadro. Então, você vai fazer a busca pelo novo nome, clicar em buscar e vai selecionar e o percentual de repasse já será calculado automaticamente, 50% para cada. E aqui no tipo você pode definir se a pessoa será proprietária ou beneficiária. E é possível remover também, caso vocês precisem. A próxima aba será a de ficha de captação. Essa ficha é muito importante para a gestão da imobiliária e para os relatórios. Então, aqui vocês vão começar preenchendo com a comissão total do imóvel, a comissão da imobiliária, a taxa de serviços ou comissão do primeiro aluguel, taxa de administração, o cartório em que está registrado, o número do registro em cartório, o local da chave, a ocupação do imóvel, vocês vão selecionar, vai puxar a listinha aqui e dizer se ele está desocupado, ocupado pelo inquilino ou pelo proprietário. O IPTU do imóvel, IPTU da garagem para o caso de garagens desmembradas do imóvel, número da conta de eletricidade, o número da conta de água, a distribuidora de gás, que estará cadastrada no módulo de empresas e com função habilitada para a distribuidora de gás, o número da conta de gás, o número do registro em corpo de bombeiros, a data de captação, o início da opção de venda, o término da opção de venda, e aqui vocês vão marcar se o imóvel possui exclusividade para venda ou locação, e vão definir uma data para o término dessa exclusividade. Vão aparecer algumas informações na página de cadastro, é necessário que vocês tenham atenção. Então, essa informação aqui diz: o valor da comissão preenchido nos campos captadores e corretores é calculado de acordo com o tipo de negócio selecionado no imóvel. Comissões de venda são calculadas sobre o valor total da comissão de venda cadastrado nessa ficha de captação. Já as comissões de aluguel são calculadas sobre o valor do primeiro aluguel do imóvel a cada novo contrato de locação. Então, aqui, no quadro de captadores, vai aparecer uma lista com todos os captadores que vocês habilitaram a função lá no módulo de colaboradores. Então, é importante que essa pessoa esteja cadastrada no módulo de pessoas, no módulo de colaboradores e com função habilitada para captador. E então, vocês vão clicar sobre o nome e ele virá diretamente para o quadro de captadores, com a comissão definida em porcentagem, e vocês podem remover também. Da mesma forma, para o quadro de corretores, eles terão a função habilitada lá no módulo de colaboradores e estarão cadastrados no módulo de pessoas. Então, vocês vão clicar e ele virá diretamente para o quadro de corretores. O quadro de administradoras de condomínio, elas estarão cadastradas no módulo de empresas com função habilitada para administradoras de condomínio. Então, vocês vão marcar aqui a administradora que seja para esse imóvel. Aqui vocês vão colocar algumas informações adicionais, se o imóvel possui placa ou faixa. Vão puxar uma listinha para definir o tipo de placa. Então, tem várias opções aqui de banner, faixa, placa. O tamanho, vocês vão definir aqui se é micro, mini, média, grande, fachada.
a data de colocação da placa e a data prevista para a retirada da placa. E haverão mais umas perguntinhas aqui para vocês selecionarem sim ou não, se o imóvel é financiado, se aceita financiamento ou se estuda permuta. E então terão os quadros de observações das condições comerciais. Então, vocês vão colocar aqui as condições de negociação desse imóvel, as condições de vistoria. Então, vocês vão colocar aqui as observações sobre a vistoria desse imóvel e a documentação necessária para locação ou aquisição desse imóvel. E seguimos para a próxima aba, que será a ficha de características. Essas características são as mesmas dos portais integrados e elas estão listadas por cômodos e em ordem alfabética. Então, vocês vão marcando aqui as características da área externa, características da área interna, do banheiro e dos demais cômodos. E o próximo quadro será o de portais integrados. Para habilitar a visualização dos portais aqui na página do cadastro, vocês vão acessar Gestão Administrativa, Cadastros Básicos e Portais Integrados. E lá vocês selecionarão quais portais integrados serão visíveis aqui no módulo de imóveis. Então, o primeiro aqui será o site da imobiliária e depois serão os demais portais aos quais vocês trabalham. Lembrando que é necessário fazer a integração com esses portais. Então, caso vocês ainda não tenham realizado a integração, será necessário entrar em contato com a OC para realizar a integração. Vocês vão colocar aqui se vai anunciar ou não, se vai mostrar na página inicial, se será super destaque. Caso tenha um vídeo no YouTube, vocês podem colocar a URL aqui. Caso tenha uma Tour 360, vocês vão colocar a URL aqui, o título do anúncio e a descrição. E a última aba do cadastro será a de fotos. Então, aqui vocês vão fazer o upload das fotos que estarão salvas no computador de vocês. E aqui no quadro de baixo vocês poderão reordená-las de acordo com a organização de vocês. A primeira foto será a que ficará na capa do cadastro e como capa dos anúncios. Depois de preencher todas as informações, o máximo de informações que vocês conseguirem, vocês vão clicar aqui em salvar. Caso vocês ainda não completaram esse cadastro, queiram voltar nele para fazer alguma correção antes dele ser anunciado, vocês vão clicar em salvar como rascunho. Mas depois será necessário mudar a situação do imóvel lá no cadastro. Então, voltando para a nossa lista de imóveis, aqui vocês terão acesso a toda a lista dos imóveis que vocês cadastraram anteriormente. E a próxima opção do módulo será duplicar imóvel. Essa opção serve para imóveis que seguem o mesmo padrão, por exemplo, apartamentos do mesmo prédio. Então, vocês vão selecionar o imóvel ao qual vocês desejam fazer a duplicação dos dados e clicar aqui em duplicar imóvel. E aparecerá aqui essa página de cadastro. A próxima opção será editar dados. Então, como essa é uma ação, vocês vão selecionar o imóvel e clicar na opção editar dados e então poderão fazer as edições necessárias. Depois de fazer as edições dos dados, nós vamos passar para o botão gerar documentos. Aqui vocês vão selecionar o imóvel e clicar aqui em gerar documentos. E serão listados todos os documentos personalizados lá nos cadastros básicos e habilitados para o módulo de imóveis. Então, vocês vão selecionar o documento que vocês querem e clicar em gerar documentos. A próxima opção do módulo será gerenciar anúncio. Aqui vocês não precisam selecionar nenhum imóvel. E aqui vocês vão gerenciar os anúncios dos imóveis no site da imobiliária e nos portais aos quais vocês trabalham. Então, aqui na primeira coluna, vocês vão fazer o gerenciamento dos imóveis que aparecerão no site e da segunda coluna em diante, dos portais que vocês trabalham. Na primeira linha, vocês podem selecionar todos, mostrar na página inicial ou selecionar super destaque. Podem fazer isso para os demais portais, selecionar todos, ou fazer a seleção individualmente para cada imóvel. Então, vocês vão selecionando os botões de anunciar,
ou de ser super destaque. E voltando para a nossa lista de imóveis, a próxima opção será remover imóvel. Então, vocês vão selecionar e clicar sobre a ação de remover imóvel. E esse foi o tutorial de utilização do módulo de imóveis, e até logo!